Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos agora aos destaques de hoje. Em Mato Grosso, a área destinada ao plantio da segunda safra de milho vai aumentar 5% e IMEA projeta a maior produção da história no estado. Protagonismo internacional. Milho brasileiro é um dos mais baratos entre os grandes exportadores mundiais. E mais, Plano Safra 2020. Governo planeja sacrificar custeio agrícola e beneficiar linhas para inovação. Você vai ver nesta edição uma entrevista exclusiva com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio. E mais, no setor de proteína animal, há a oportunidade no radar diante do avanço da gripe aviária em várias regiões do mundo. Tudo isso e mais agora, o Mercado e Companhia já está no ar. E em Mato Grosso, a área destinada ao plantio da segunda safra de milho vai aumentar 5% de acordo com a projeção do IMEA. Se esse aumento for confirmado, a indicação é de que o estado vai colher a maior produção da história. Vamos até Mato Grosso, onde o jornalista Luiz Patroni tem os detalhes. Boa tarde, Patroni. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Exatamente isso, né? Havia uma projeção já de que a área de milho aqui em Mato Grosso aumentasse e se aguardava essa nova estimativa do IMEA para ver de que tamanho seria esse aumento, né, diante desse mercado com um cenário atrativo para os agricultores que, claro, acabaram respondendo a essas possibilidades aí de boas negociações. Como você disse, são quase 5% de aumento de área plantada aqui em Mato Grosso, com destaque aí para todas as regiões, né, em todas as regiões haverá aumento, com exceção da região nordeste do estado, mais ao leste, né, que vai reduzir em 1,23% a área destinada aos milharais. As demais regiões vão plantar mais milho do que no ano passado, noroeste com 9,4% e a região norte com 8,8%, são as áreas que registrarão aí o maior incremento em termos percentuais. Porém, em tamanho de área absoluta, aí sim o grande destaque é para a região médio-norte do estado, que vai aumentar expressivamente a área destinada ao milho. A gente preparou aí uma reportagem com os números e com a análise do IMEA sobre esses novos dados aí referentes à segunda safra. Vamos acompanhar. Mais de 5 milhões e 100 mil hectares. Este deve ser o tamanho da área destinada às lavouras de milho nesta segunda safra em Mato Grosso. São pelo menos 242 mil hectares acima do que foi cultivado do ano passado, o equivalente a quase 5% de avanço. Destaque para o Médio Norte, que deve concentrar 44% de todas as plantações do grão no estado, ampliando em 144 mil hectares o terreno cultivado no último ciclo na região. O principal combustível para este aumento é a demanda pelo cereal para a produção de etanol. O preço do milho em Mato Grosso sempre foi um problema. A gente tem um custo alto do frete para exportar esse milho. A nossa demanda interna não era tão alta como a demanda, por exemplo, interestadual, que a gente enviava esse milho, né? Então agora, a partir de agora, a gente já está vendo uma demanda interna para etanol de milho próxima a 50% da demanda total interna de Mato Grosso. Então, assim, além da demanda por ração para o milho, a gente tem uma demanda forte para etanol agora também. E como as indústrias estão localizadas na região médio-norte do estado, o produtor ali fica um pouco mais, tem um pouco mais de vantagem em vender esse milho a um preço melhor para as empresas, né, por estar mais próximo. Então, basicamente por isso, nessa região a gente consegue ver que está o maior aumento da área. Além da maior procura pelo milho no mercado interno, a demanda internacional e o mercado aquecido também motivaram os agricultores, que aproveitaram preços atrativos para antecipar as vendas da produção. Mais de 56% do milho que deve ser colhido em Mato Grosso já foram negociados. Quanto ao tamanho da safra, a previsão é de um novo recorde, passando de 32.440.000 toneladas do grão. Esse volume, no entanto, ainda depende da ajuda do tempo. A gente tem que ter cautela em relação à produtividade, porque o milho é uma cultura muito sensível, né, ao volume de chuvas, à frequência das chuvas no período de florescimento e enchimento do grão. Então a gente já, nessa safra, teve a soja semeada um pouco atrasado em relação às últimas safras, então a gente está tendo milho também com um pouco de atraso, teve atraso no início da semeadura, agora já nivelou, né, já entrou próximo da média, mas é muito cedo para a gente falar que vai ter uma ótima produtividade no milho. A gente tem que esperar mais um pouco, ver como vai ser o clima para depois consolidar realmente uma super safra, a maior do estado. Por enquanto a gente tem que ter um pouco de cautela em relação a esse número, o produtor também
está esperançoso, mas ele sabe que a produtividade depende muito, não só do manejo dele, mas do clima. Bom, o Marcel falou aí com relação ao ritmo do plantio aqui do milho aqui em Mato Grosso, né, Kelly? O plantio estava bastante atrasado, né? Começou com muito atraso, mas aos poucos os produtores foram conseguindo aí retirar ou diminuir esse atraso com relação às safras anteriores. Até a última sexta-feira, 22% das áreas destinadas aí às lavouras de milho estavam plantados aqui em Mato Grosso. É um número ainda inferior ao do ano passado, que nessa época já estava perto de 30%, mas já supera a média, o ritmo médio empregado nos últimos 5 anos aqui no estado. Com relação à produtividade, aí sim o IMEA tem mantido cautela, né, em torno de 106 sacas por hectare é o previsto esse ano para Mato Grosso, bem abaixo aí das 110,7 sacas colhidas no ano passado. Ano passado, claro, vale sempre lembrar, o tempo ajudou e ajudou muito os agricultores, né? Todo mundo espera que isso se repita aí, os problemas que foram enfrentados aí, eles possam ser solucionados com uma boa ajuda de São Pedro aí nos próximos meses até a colheita desses milharais. Kelly. Obrigada, Luiz Patroni, direto de Mato Grosso. Moderfrota, linha de financiamento para a compra de máquinas agrícolas, não é prioridade para o governo. A afirmação é do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio. O secretário está ao vivo nos estúdios do Canal Rural e explica para a gente o que significa, especialmente neste momento de início das feiras agrícolas em várias regiões do Brasil. Boa tarde, secretário. Obrigada pela companhia ao vivo dos estúdios do Canal Rural em Brasília. Por que o Moderfrota não é uma prioridade do governo neste momento? Oi, Kelly. Boa tarde aí para a audiência toda. É um prazer estar aqui no programa. Kelly, com essa chamada você assusta o pessoal. Vamos lá. Para o Plano Safra que nós estamos no meio dele agora, né, que vai acabar em 30 de junho, as linhas de investimento já foram priorizadas, entendeu? Então você vê que o desembolso do investimento passou de 20% em relação ao que tivemos no ano passado. O Moderfrota, dentro disso, a gente alocou menos recursos de subvenção no Moderfrota por um único motivo. Porque a gente tinha um volume limitado de recursos, muito limitado, a gente tentou priorizar aquelas linhas que são menos bem atendidas pelo mercado privado. Então, linha, por exemplo, que o produtor pode obter recursos, Moderagro, para poder corrigir solo, para as plantas poderem para corrigir perfil de solo, Inovagro, que vai você financiar melhorias em aviários e unidade de produção de suíno, ABC, agricultura de baixo carbono. Então a gente priorizou essas linhas que o mercado tem grande dificuldade em alocar recursos, porque elas são linhas de prazo muito longo, armazenagem, PCA, de prazo muito longo e carência muito longa. O Moderfrota, que a gente também considera muito importante, óbvio, o equipamento agrícola é importantíssimo. Até para a sustentabilidade, máquina de plantio direto, tudo isso é muito importante. Mas, para esse tipo de financiamento, o mercado consegue oferecer ao produtor rural, sem a ajuda de muita subvenção pública, ainda um recurso com a taxa compatível, com o custo compatível. Então, foi preciso escolher. São escolhas difíceis que a gente tem que fazer. Você tem recurso limitado, você tem que escolher para lá ou para cá. A gente escolheu para um lado, mas não quer dizer que não é uma prioridade. Isso quer dizer que, dentro dessa escolha, eu tem que priorizar aquilo que o mercado não atende direito. Agora, dentro dessa escolha, que é muito desafiadora, você tem um limitado volume de recursos e tem que alocar esse recurso naquilo que o governo entende que seja uma prioridade. A gente conversava, secretário, antes dessa entrevista, e o senhor me dizia que o governo não entendia como prioridade o Moderfrota e que entendia inovação e modernização como planos para 2020 e que, se tivesse que sacrificar o custeio, sacrificaria também para esse novo ano. Explica para a gente a estratégia do governo e os planos para 2020. Bom, estamos muito no começo da safra ainda, né? Começamos a discutir agora com o Banco Central, com o pessoal do Ministério da Economia. Eu vou praticamente reproduzir o que eu falei ano passado aqui, só que ano passado eu falei mais perto do lançamento do Plano Safra. A gente teve, no ano passado, traçou as diretrizes para a política agrícola nos próximos anos. E não é segredo para ninguém, o Brasil está enfrentando um grande desafio na área fiscal. A conta não fecha, você arrecada, o gasto é muito alto, teve que fazer reforma da Previdência por causa disso, tem outras reformas agora. Então, dentro desse contexto todo, foi fechado um acordo de que a gente ia focar o apoio público naqueles produtores que não são bem atendidos pelo mercado privado, basicamente os pequenos e médios, e naquelas atividades que também não são bem atendidas pelo mercado privado, que são as atividades que eu falei agora há pouco, que requerem investimentos de longo prazo, com longos prazos de carência, ou atividades ligadas à sustentabilidade ambiental, que está muito em voga agora e tem muita demanda.
Então, esse é o contexto que a gente entra para trabalhar, né? Então, nesse ano, a gente tem uma ótima notícia, excelente notícia. A taxa Selic caiu muito. Talvez caia mais hoje, tomara que caia mais hoje. Então, eu sei que o mercado está organizado de uma maneira tal, e a própria MP do Agro que a gente fez ano passado, que está para ser aprovado agora semana que vem na Câmara, facilita isso, está organizado de uma maneira tal que o setor privado, os produtores rurais, eles têm mais facilidade, e de fato está acontecendo isso, de obter crédito de curto prazo para o custeio, para comprar o fertilizante, para comprar os produtos fitossanitários, para aquela despesa do capital de giro, do custeio, do que para investimento. Então, se lá na frente eu tiver que fazer outra escolha difícil dessa, como eu te falei agora há pouco, eu prefiro focar tentar obter o máximo de recursos possível para investimento, mesmo que para isso eu tenha que sacrificar uma parte do custeio. Então mas estamos no começo ainda, Kelly. Vamos lá, né? Começamos a discutir o Plano Safra agora. Pois é. Agora, é muito importante isso que o senhor acaba de nos dizer, porque nos dá um sentimento de qual vai ser o perfil do Plano Safra. Mas nesse contexto em que hoje o Comitê de Política Monetária deve decidir se corta mais uma vez a taxa básica de juros da economia brasileira, que está no mais baixo patamar da história, tem muita gente dizendo que o Plano Safra virou piada. Por quê? Porque o juro está baixo e tem gente no mercado oferecendo taxas mais competitivas. O senhor acredita que o Plano Safra virou uma piada no contexto atual? Olha, a resposta, diante dos fatos, não há argumentos. A resposta é que a demanda está altíssima, os recursos estão acabando. Ainda em fevereiro. Ou seja, então, de fato, o mercado não está tendo condição de oferecer ainda. A demanda está muito alta e os recursos estão acabando, ainda no mês de fevereiro. O fato é que o mercado, mesmo com a taxa Selic tão baixa, ainda não é capaz de oferecer recursos para investimentos de longo prazo. Então, repito aquilo. Nós vamos focar ainda o apoio público nos pequenos e médios, que tem mais dificuldade de obter esse recurso que você acabou de falar, e nos investimentos de longo prazo. Espero que isso que você falou agora se concretize mesmo para as necessidades de capital de giro dos produtores maiores. Sim, que eles consigam obter no mercado recursos com taxas baixas sem precisar o governo subvencionar. Pois é, agora essa subvenção do governo acabou sendo bastante questionada à medida que a taxa de juro caiu e praticamente hoje não há entendimento que haja uma subvenção, porque a taxa de juro do Plano Safra está mais alta do que a própria taxa Selic, que acontece de uma certa forma como uma balizadora dessas taxas. O governo vai cortar a taxa de juro para o Plano Safra de 2020? Bom, repito, estamos no começo demais ainda para entrar nessa discussão ainda. Mas olha só, a taxa Selic, ela afeta os custos dos recursos do Plano Safra indiretamente. Uma fonte importantíssima, por exemplo, para investimentos, para moderfrota, para inovação, para correção de solo, para o ABC, para tudo isso, é o sistema do BNDES, cuja fonte é o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E a taxa do FAT é muito mais alta que a Selic. Essa é a principal fonte de investimentos. Outra fonte é a poupança rural, também que é descasada da Selic. É claro que a Selic tem um efeito sobre o custo de oportunidade do banco. Então, os bancos estão tendo dificuldade de aplicar recursos e isso está aumentando a oferta de recursos que a gente chama de livres para o financiamento agrícola. Isso também é uma boa notícia. O recurso é livre, mas o banco é obrigado a aplicar em agricultura. Então, não é tão livre assim. E esses recursos livres, a gente vê, de fato, uma redução na taxa de juros desse tipo de recurso. Às vezes, mais baixa do que a taxa de recurso, do que a taxa controlada. Depende do tomador, depende da situação. Eu vejo relatos, ainda que pontuais, ainda nesse momento, de taxas de juros mais baixas que são oferecidas pelo recurso controlado. Perfeito. Secretário, agora para encerrar, o telespectador que nos assiste, o dono de concessionária, ele quer saber se for feito um pedido para recurso adicional para o Moderfrota, diante do otimismo que o agronegócio está enfrentando e das expectativas de negócio para as feiras, o governo vai colocar mais recursos para o Moderfrota? Olha só, o recurso Moderfrota, dentre todas as linhas de investimento que tem disponíveis, Inovagro, Moderagro, PCA, ABC, etc., fora o Pronaf, que o Pronaf realmente conseguimos alocar mais dinheiro, lá tem, o Moderfrota é a única linha que ainda tem recursos em volume significativo. É claro que você vai falar, mas as feiras começaram agora, de fato, mas eu não estou vendo necessidade, e a situação de hoje do Moderfrota é muito melhor que a situação que estávamos nesse mesmo dia no ano passado. Tem muito mais recurso ainda disponível. Okay. Eu não tenho certeza que dá para chegar até a última feira do ano, mas o fato é que o recurso Moderfrota ainda vai dar para andar muito ainda para frente durante essa safra. Secretário, eu agradeço pela presença, pela disponibilidade de vir aqui responder as nossas perguntas e dos nossos telespectadores nesta edição ao vivo. O senhor é muito bem-vindo, muito obrigada e volte sempre.
É um prazer, Kellen. Mais para frente, quando tiver mais coisa para poder que eu possa falar, eu posso voltar aqui, se for o caso. Será muito bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade em nos atender aqui no Canal Rural no Mercado e Companhia. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.